Juventude dentro da igreja, trabalhos como coroinhas, acólitos, enfim, quantas coisas nós podemos trazer para dentro da igreja, não é mesmo? Então, para este podcast eu trouxe uma convidada especial. Quer saber um pouco mais? Então nos acompanhe, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar, porque evangelizar é preciso. E para isto nós trouxemos para o dia de hoje uma convidada muito especial. Antes de eu apresentá-la, quero lhe fazer um convite. Se você de repente caiu de paraquedas neste podcast, aproveite e se inscreva em nosso canal, porque toda vez estamos subindo um vídeo novo e você será sempre informado. Seja bem-vinda, Vitória, que alegria tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada, Diácono, sua bênção, a alegria é toda nossa. Deus abençoe, que alegria muito grande poder falar um pouco sobre você, enquanto jovem, enquanto acólita também neste santuário. E eu quero começar falando sobre o acolitato, sobre ser acólita, o seu serviço dentro do santuário. Como começou? Bom, então eu comecei bem pequenininha aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Eu tinha na minha faixa de 11 a 12 anos, era bem pequena e já tinha começado ali na parte dos coroinhas. E daí foi crescendo, fui criando mais idade e passei ao serviço de acólita, mas desde pequenininha já ingressada dentro da igreja. E você acredita que este servir dentro da igreja, como coroinha, como acólita, tem contribuído também para a sua fé, a sua vivência dentro da igreja? Com certeza, né? Cada missa que a gente serve é um aprendizado, cada homilia são novos tempos para a gente que é jovem, é uma geração que pensa muito lá na frente, o que vai ser, como que eu vou ser quando crescer. Então, acho que cada missa, cada celebração que a gente serve é um aprendizado de novo. Que legal. Falávamos aqui nos bastidores sobre os cursos, formações e sempre que eu estou falando com os coroinhas, com os acólitos, eu digo para os coordenadores que é preciso formação constante. Vocês têm formação constante também? Sim, então a gente sempre faz os ensaios, né, aqui no santuário. Eu já tenho o curso de acólitos e coroinhas pela Arquidiocese de Curitiba. Então é importante, né, que os jovens que estão ingressados dentro das suas pastorais busquem a formação para que tudo ocorra de forma certa. E claro, né, você aprende fazendo os cursos, né? Então você tira suas dúvidas, muitas coisas a gente ainda não sabia, então com o curso foi importante para mim. Muito bem, e ela está falando bastante de juventude, eu quero chegar neste passo. Coroinhas e acólitos, eu sempre digo que é uma pastoral de passagem, né? A gente vem, a gente cresce, amadurece, mas parte para águas mais profundas. Vamos lançar nossas redes em águas mais profundas. Hoje a Vitória também acompanha a juventude, inclusive ela tem um programa na rádio, pode falar-nos um pouco mais sobre isso também. Esta juventude que anseia por conhecer Jesus, não é mesmo? Isso, para você, como é dentro da igreja, ser jovem dentro da igreja? Olha, eu digo que é algo difícil, porque você está na flor da idade, então o mundo te oferece muitas coisas e você tem que ter um direcionamento muito bom, uma cabeça muito centrada naquilo que você deseja. Então, eu acho que o papel começa dentro de casa, dos pais te auxiliarem nesse caminho, principalmente nessa faixa etária, onde você está passando de ser criança para jovem e entrar nessa juventude mais adulta. O mundo, como eu disse, né, tem portas muito grandes. E se a gente não presta atenção, a gente cai dentro das coisas do mundo. Mas, claro, se você tem um pastor, né, aqui, por exemplo, um padre que te guia e te ensina a seguir as coisas de dentro da igreja, você consegue ser um jovem de igreja, mas também aproveitar a sua juventude sem deixar de ser jovem. Então, claro que eu tenho os meus momentos de sair com os meus amigos, né, tomar um café da tarde, ir no parque,
Mas a gente tem as nossas prioridades, que, por exemplo, é servir. Então, todo domingo tem que estar na missa. Essa é uma prioridade que a gente não pode abrir mão. Olha que legal. Já entenderam bem a mensagem. Todo domingo estar na missa é a prioridade. Eu sempre digo que nós devemos colocar em nossa vida prioridades. Sim. E Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Você comentava da importância do padre também estar apoiando a juventude e nós conversávamos sobre as homilias. E hoje eu quero chegar neles agora, nos padres, nos diáconos, porque o podcast do Por Dentro da Sacristia tem o intuito de trazer ou traduzir a teologia para uma linguagem mais usual, né, para que eles possam entender um pouco de liturgia. As homilias ajudam, no geral, a juventude? Elas tocam a juventude? Ajudam, né? Com certeza. Você escutar a palavra de Deus, às vezes de uma forma um pouco mais simples, com vocabulário mais simples, faz com que o jovem prenda a sua atenção durante a missa. Então, você não perde o foco, você não fica mexendo no celular, não fica conversando. Então, com certeza. Mas, claro, como a gente falou nos bastidores, existem tempos litúrgicos da igreja onde realmente a homilia ela precisa ser um pouquinho com um vocabulário mais difícil, podemos dizer assim, mas realmente, mesmo com esse vocabulário um pouquinho mais difícil, a gente sabe que os padres sempre tentam mostrar para os jovens aquilo que está acontecendo durante o tempo litúrgico. Então, por exemplo, na Páscoa, a gente sabe que a Páscoa, o domingo, é a ressurreição de Jesus e que os padres vão tocar bastante nesse tema, mas claro que vão falar um pouquinho com um linguajar mais difícil para realmente trazer isso para todo mundo. Mas eles não se esquecem dos jovens. Vivência pascal, juventude e ressurreição, quanta alegria, não é? Às vezes a gente tende a pensar que a missa é uma coisa chata. Sim. Né? E eu comecei até provocando como coroinha, acólito e tudo mais. Para a juventude, vamos ser claros e francos, a missa é chata? Nossa, que pergunta difícil. Olha, não digo ser chata. É questão de você, jovem, também entender o que acontece na missa. Perfeito. Ali na missa a gente tem que relembrar que é o sacrifício de Jesus. Então, cada missa é um sacrifício. Mas não digo que é chata. Eu digo que é questão de você aprender e é questão de você também correr atrás e entender o que está acontecendo naquela missa, o que o evangelho quer passar uma mensagem para você. Mas chata não. Muito bem. Porque eu sempre digo que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Sim, né? Com certeza. Então, o conhecimento ele facilita bastante o nosso entendimento. E é claro, a gente pode até achar que senta, levanta, faz uma oração, não entendo a oração. Pode, de vez em quando, se tornar um pouco mais complicado e chato, sim. Mas porque, de repente, me falta entendimento, conhecimento. Por isso que eu já fui provocando, né, dessas vivências que você tem dentro da igreja, o quanto isso tem contribuído para você aqui também na obra, né? Fala para nós um pouco da sua participação na obra, do seu programa na rádio. Faz uma chamada para essa juventude aí também. Então, você é jovem que acompanha aqui o podcast do Diácono. Toda segunda, quarta e sexta tem programa Tão Jovens, o som da nova geração da Igreja Católica, pela Rádio Evangelizar, 90.9, 99.5, a partir das 2h da tarde. Mas olha só, eu tenho pouco tempo de casa como Rádio Evangelizar, mas muito tempo como uma jovem que ajuda aqui no santuário. E o programa Tão Jovens, ele veio como um presente e um ensinamento na minha vida. Porque eu não faço faculdade de jornalismo, né? Faço faculdade de fisioterapia, estou no meu último ano. Então, a gente, às vezes, se sente um peixinho fora d'água, porque é algo novo para mim. Exato. Mas veio como um presente para mim, como jovem, assumir o programa, tomar conta deste programa e fazer com que ele esteja no ar, é uma missão muito importante para mim. É mostrar o rosto jovem da igreja em outros ambientes também, Sim, né? Com certeza. Eu tive em um retiro fora de Curitiba, né, em Santa Catarina, aonde diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, eu
pedia que realmente me mostrasse algo para mim fazer, não só servir nas missas, mas algo além disso. E foi quando veio me falando, né? Fazer algo novo. Mas eu não sabia muito o que era esse algo novo. E falei, deixa isso pra lá, né? Já tenho bastante coisa, deixa isso pra outra hora. E as oportunidades surgiram. E aqui, né, agradeço ao nosso diretor da obra e da Rádio Evangelizar por confiar essa missão em mim. Porque realmente, levar o evangelho para os jovens não é uma missão fácil. Exato. Você precisa querer ser jovem, você entender a cabeça dos jovens, mas também entender o que Deus quer dessa missão para você. Olha só, entender o que Deus quer para você. É importante esse discernimento, é importante muitas vezes a gente parar. E é claro, a juventude ela vive em grupo, Sim. né? E a gente estar junto com os demais, saber ouvir e discernir dentro dos nossos grupos, dentro da nossa conversa. E como você mesmo bem disse, levar o evangelho de uma forma jovem, de uma forma alegre, de uma forma leve, né, para que eles possam compreender também e se encantar com Jesus. Digo que ao ouvir os programas na rádio, ao ouvir esta jovem que está conosco, faz-nos encantar cada vez mais pelo Mestre, porque você demonstra isso no seu dia a dia, na sua forma de falar, no seu sorriso. Obrigada. Por isso quero pedir a você, para encerrarmos bem, deixe uma mensagem para essa nossa juventude. Então, querida juventude, a mensagem que hoje eu deixo aqui para vocês é que não desanimem, tenham coragem, tenham força e entreguem a sua juventude, a fase que você está vivendo na sua vida nas mãos de Deus. Deixa Ele guiar os seus passos e não digo abra o coração, digo rasguem o coração de vocês para Deus. Essa é a minha mensagem para vocês. Olha que lindo! Para você que está nos acompanhando, aproveito fazer um convite também, se de repente quiser aprender um pouco mais sobre liturgia, nós temos um curso gravado, de repente você vai lá, online, assiste a hora que você quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar e ali no passo a passo vai ser uma alegria tê-lo do outro lado na nossa classe online. Muito obrigado, Vitória, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de falar um pouco sobre a juventude e fazer com que as pessoas entendam o quanto, mesmo vivendo a liturgia, a gente pode se encantar e encantar as pessoas. Com certeza. Um beijo, juventude querida! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a Mãe Santíssima possa abençoar cada um de vocês, especialmente aos nossos jovens. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Até mais!